Confesso que o tema do vídeo hoje é não ter tema, tá? Tô aqui lendo o meu livro, Diário Estoico, que geralmente eu leio de manhã. Reflito um pouco, sou um cara muito reflexivo. Na minha opinião, o que me motiva e o que me movimenta é exatamente essa reflexão, porque eu consigo entender aquilo que não está mais se encaixando com base naquilo que eu de fato sou. E eu preciso refletir e me aprofundar naquilo para eu entender a origem daquele atributo ainda, sabe? Daquele hábito ou daquela crença, por exemplo. E hoje coincidiu muito bem, por isso que eu estou querendo gravar isso aqui, que me deu muita vontade, foi uma passagem em que o livro, né, traz, que é seja a pessoa que você quer ser. E eu sempre tive essa ideia de, ao invés de focar naquilo que a gente quer ter, a gente focar naquilo que a gente quer ser. E normalmente aquilo que a gente vem carregado de coisas que a gente tem, que seria isso. Uma pessoa que ela é abundante, naturalmente, ela tem muitas coisas. Mas que, para ela ter muitas coisas, que é uma consequência, que é um reflexo, ela precisa ser primeiramente abundante. Só um exemplo. E aí o livro fala exatamente sobre isso. Primeiro diz a ti mesmo que tipo de pessoa queres ser. Depois faz o que tens de fazer. E isso reflete não só, por exemplo, em alguns exemplos como esportistas, que eles primeiramente definem qual esporte eles querem fazer, para depois eles serem aquele atleta, né? E da mesma forma somos nós. Então, às vezes, quando eu atendo algum cliente na consultoria, eu percebo muita inconsistência no ser e no ter. Muita gente quer ter muitas coisas, mas elas não escolhem ser aquela pessoa que tem muitas coisas. E isso acaba sendo inconsistência, né? Gerando inconsistência entre o ser e o ter, que faz com que aquela pessoa ela se frustre. E aí a frustração desmotiva ainda mais o ser, que distancia ainda mais do ter. Então acaba sendo um movimento em que uma coisa leva a outra. E eu confesso que ultimamente eu tenho sentido algumas dificuldades com com alguns hábitos, né, bem específicos, que é, por exemplo, ultimamente eu tenho acordado um pouco mais tarde do que o normal. E esse fato tem prejudicado muito a minha performance. E não só a minha performance, mas a maneira em que eu me percebo, que é muito importante. Inclusive, estava conversando com um mentorado na consultoria, que ele falou que, cara, dá para perceber que ele tem muito medo. E esse medo faz com que ele acabe não fazendo alguns movimentos. Exemplo, ele investe pouco na imagem dele, porque ele acredita muito que é um gasto e que aquele gasto não pode ser feito naquele momento. Só que no fundo, a origem daquela crença é baixa percepção de valor ou baixo senso de merecimento. Então, no fundo, a gente tem uma percepção sobre nós mesmos, que no caso é a crença, que faz com que a gente tenha algum tipo de atitude e aquela atitude gera algum tipo de resultado. Por isso que quando você vê alguém que tem muitas posses, aquela pessoa ela se enxergou tendo e sendo a pessoa que tem muitas posses. Então é uma reflexão que eu trago hoje, exatamente sobre essa passagem. E ela até fala aqui, né? É muito improvável que um arqueiro atinja o alvo em que não mirou. O mesmo se aplica a você, seja qual for o seu alvo. Você certamente errará o alvo se não der o trabalho de retroceder e disparar. Nossas percepções e princípios nos guiam na seleção daquilo que queremos. Mas, em última instância, nossas ações determinam se chegamos lá ou não. Ou seja, também não adianta só achar que é e não fazer por onde, né? Eu penso, inclusive eu estava conversando com um primo e falando que a mudança ela começa no inconsciente, né? Ela começa na mente. Só que se não houver ação, infelizmente não há resultado. Então, exemplo, você pode fazer um exercício. Quer saber se você está muito indeciso? Você tem que olhar para o seu ambiente. O seu ambiente está muito desorganizado, é porque no seu inconsciente você está muito desorganizado, você está muito dual. Você tem muitas opções, né? Você tem muitas vias e isso faz com que você tenha cada vez mais dúvida. E a dúvida vai fazendo com que a gente empilhe coisas que não precisam empilhar.
como por exemplo bagunça. Só que o primeiro passo de tudo é reconhecer. E aí quando você reconhece que existe uma bagunça interna e está refletindo no externo, qual é a ação a partir disso? É você organizar o externo. Porque não adianta só organizar o interno. Então, como é que eu faço nesse caso para organizar o meu interno? Começando organizando o externo. E aí você organiza todo o externo, organizando todo o externo, o interno ele começa a se reorganizar. Então muitas pessoas falam que primeiramente se organiza o interno para depois organizar o externo. E na minha opinião, com base na minha experiência, acredito que não. Tá? Então é mais uma reflexão aí que eu trago para vocês. E aí o livro fala, né? Depois trabalhe para isso e abandone todas as outras coisas. Ou seja, seja focado em uma única coisa. Não é suficiente desejar e esperar. É preciso agir e agir corretamente. Então por que é que eu estou gravando esse vídeo aqui também, sendo bem transparente? É porque eu estava postergando gravar muita coisa. Eu ficava naquela dúvida, pô, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou gravar? O que é que eu vou falar para o meu público? Só que no fundo eu estava querendo gravar. E eu estava na dúvida. Caminho dual. E aí eu simplesmente pensei, não, eu vou só startar e vou gravar aquilo que eu estou sentindo de falar. E aí coincidiu exatamente com esse texto aqui, que é algo que eu acredito fielmente. E inclusive eu aconselho fortemente vocês lerem, né? Não lerem, mas seguirem o Diário Estoico, que, cara, é muito bom. Eu estou aí praticamente em 30% do livro, uma passagem, uma lição por dia, e tem me ajudado muito, tem corroborado muito com várias ideias que eu já possuo e tem, obviamente, feito com que eu me aprofunde cada vez mais nas crenças que eu já tenho, né? Baseado no estoicismo, que tem me ajudado muito. Então fica aqui minha reflexão para vocês. Espero que tenha contribuído de alguma maneira. E se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta aqui o que você achou também. A única maneira que eu tenho também de conhecer você que está me assistindo e trocar contigo é você curtindo, comentando aqui também, compartilhando o meu vídeo para as pessoas que você acredita que faz sentido compartilhar, que eu tenho plena convicção de que o vídeo vai chegar para as pessoas corretas, né? E é isso, tamo junto, forte abraço e reflita, é muito importante.